Olá amigos, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que é o budismo, elucidar algumas ideias e, sobretudo, fazer uma introdução ao budismo. Mas, sobretudo, um aspecto que é o aspecto mais, digamos assim, o coração do Dharma de Buda, que é a superação do sofrimento, a questão do sofrimento, né? Que existe o sofrimento, quer dizer, isso já está no primeiro ensinamento, no primeiro giro da roda do Dharma, foi o primeiro ensinamento que Buda concedeu, foi as quatro nobres verdades. Mas existe uma dificuldade muito grande de entender esse ensinamento, né, sobre o sofrimento e como o sofrimento pode ser superado, qual é a resposta que o Dharma de Buda oferece para o problema do sofrimento, né? Então, gente, para isso eu vou fazer também uma comparação do budismo com o hinduísmo. Quer dizer, a gente vai fazer, não é uma comparação, a gente vai fazer um cotejo, né, para encontrar a distinção entre o hinduísmo e o budismo, e isso, de uma certa forma, vai lançar uma luz sobre a questão, sobre essa questão complexa, né, que é o coração do Dharma, né, que é que a gente vai ver que é o ponto mais importante. Tanto é que o Buda fala, muitas são as ciências, muitos são os remédios, mas a mim me interessa como superar o sofrimento. Pois bem, para a gente entender isso, vamos começar com o hinduísmo. No hinduísmo, por exemplo, se você pega os Yoga Sutras de Patanjali, é dito o seguinte, que a nossa mente ela não consegue enxergar, alcançar a verdade por causa de obscurecimentos. O budismo também vai falar a mesma coisa, né? E o budismo é uma filosofia de origem védica também. E como é que acontece isso, né? Da mente ser obscurecida. Então, explicando, elucidando essa parte, é o seguinte: a mente é obscurecida através de paixões, que são em sânscrito chamadas de kleshas, que no budismo são traduzidas como venenos mentais. São as delusões. Por exemplo, apego, ódio, né, confusão, inveja, apego e também o contrário do apego, no caso a aversão, mas sobretudo a ignorância. Tudo isso são coisas que obscuram a mente. Mas como assim? Nós não podemos alcançar, nós estamos num estado de ignorância, de avidya, e nós não temos o conhecimento da realidade última dos fenômenos e sobre nós mesmos. Então a metáfora ou a alegoria que geralmente é feita dentro do ensinamento da filosofia yogi é o seguinte: seria como um lago. Imagina um lago cujas águas são até cristalinas, são claras, mas você não consegue ver o fundo do lago. Por quê? Porque embora as águas sejam claras, elas estão o quê? Oscilando. As águas, elas estão oscilando e você não consegue ver uma pedra preciosa, um diamante precioso que está no fundo desse lago. Então, mas se aquelas águas daquele lago sossegam e elas ficam completamente paradas, né, estacionadas, você consegue enxergar e divisar claramente aquela pedra preciosa e como ela é no fundo daquele lago. Enquanto as águas estão tumultuosas, estão oscilando, estão se movendo, elas distorcem a imagem e você não vê como é que é a pedra. Então imagina que esse lago é a mente. Imagina que aquela pedra que está no fundo é o nosso verdadeiro ser, a nossa real natureza. E a nossa real natureza é divina.
seria a centelha do próprio Deus, do próprio Paramatma, do próprio Bhagavan, né? Que os hindus chamam de Atma. Né? Então os hindus eles vão dizer que todo o nosso caminho espiritual, todo o trabalho espiritual é de autoconhecimento, né? De autorrealização, né? Dessa nossa real natureza, que é a nossa verdadeiro lar, nossa filiação divina, nossa natureza divina. Seria assim, nós somos deuses e esquecemos disso. Então, é muito interessante porque o hinduísmo vai falar que para além do véu da ignorância, né, para além do véu, né, nós vamos encontrar o Atma. E o nosso trabalho espiritual é exatamente esse, de conhecer o nosso verdadeiro ser e unir o Atma ao Paramatma. Quer dizer, como a água se mistura com a água. Né? Então é esse processo de assimilação. Agora, enquanto isso é o hinduísmo, mas é uma forma bastante interessante da gente também conhecer o budismo através dessa abordagem, porque o budismo vai falar que para além do véu, e o que a pedra preciosa que está no fundo do Atma, ou desculpe, no fundo do lago, cujas águas estão oscilando e a gente não consegue, estão deformando, né? Quer dizer, essa pedra preciosa não é o Atma. O budismo vai falar que é o Anatma, ou seja, o não eu. Né? Então, enquanto que o hinduísmo diz que existe ali o Atma, né, que nós não percebemos por causa da nossa ignorância, que é o nosso verdadeiro ser, o budismo vai dizer, sim, tudo bem, para além do véu, né, você vai encontrar algo, mas esse algo não é o Atma, é o Anatma, ou seja, o não eu. Interessante isso, né? Então, mas na verdade, essa distinção entre o budismo e o hinduísmo, a gente vai ver que ela não é só uma questão de método. Né? Mas destrinchando melhor isso daí, o que quer dizer, o que o budismo quer dizer com para além do véu da mente, dos obscurecimentos mentais, dos venenos mentais, né? O apego, a aversão e a ignorância, ou alguns vão traduzir de indiferença, como indiferença, né? Para além dos venenos mentais e para além das ilusões do demônio Mara, e a gente vai ver também isso, né? O que a gente vai encontrar é que não existe isso que a gente chama de eu, não existe isso que a gente chama de ego-personalidade. Né? E o budismo vai dizer que isso é a causa de todo sofrimento. Aí é que a gente encontra a explicação que o budismo dá para o sofrimento. Porque o sofrimento ele acontece por apego e aversão, no princípio, né? Ou seja, você se apega a coisas que você acha que existem. Por exemplo, as coisas que estão fora de nós, os fenômenos em si, ou a nossa própria ego-personalidade. A gente acha que isso que a gente chama de eu, somos verdadeiramente, é o que a gente verdadeiramente é. A gente acha que nós somos esse corpo. Nós achamos que somos, né? A gente acha, é engraçado, né? Nós achamos que somos esse corpo. Né? A gente olha nós olhamos para o nosso reflexo no espelho, vê aquele rosto e a gente diz assim, esse sou eu. Será que aquele reflexo no espelho é você? Então o que o budismo está dizendo é que todo o sofrimento ele é causado por a gente achar que tem, por a gente pensar, por nós pensarmos que temos um eu que existe de forma independente. Né? Porque filosoficamente uma coisa só existe se ela existir independentemente de outros fenômenos. Né? Então o budismo vai preconizar a originação dependente, ou seja, o vazio de existência inerente. Né, de existência independente, ou seja, todas as coisas existem na dependência, se originam inclusive na dependência de outros fenômenos. E que em última instância todos os fenômenos são vazios de uma existência real. Né, os fenômenos não nascem e os fenômenos, portanto, não se extinguem, não entram em extinção. Isso é um ponto difícil e sutil de ser explanado e elucidado, mas vamos trocando em miúdos. Qual é a causa do sofrimento? Já falei. É a gente se apegar a coisas
ter aversão por coisas e achar que a gente tem um eu que realmente existe. E isso é causa de sofrimento. Por quê? Imagina, vamos pensar assim, imagina que você é um viajante e você está carregando uma bagagem muito, muito pesada. Você está aqui, ó, meu altarzinho, né, doméstico. Você está numa viagem e você está carregando uma mala, uma bagagem que pesa horrores. Aí você, num dado momento, você chega no seu destino. E você, quando chega no seu destino, você coloca a bagagem assim no chão e diz: opa, graças a Deus, cheguei ao meu destino e eu posso me livrar desse peso que está me doendo as costas. A gente não sente um alívio quando a gente se livra de um peso? Então é assim que os budistas, que o Buda diz que a gente se sente quando a gente se livra do ego. O ego é uma bagagem, é um fardo pesado que a gente carrega, né? É um fardo pesado que a gente leva, que a gente suporta, né? E a gente não precisa levar esse fardo, né? Então, quando a gente imagina, a bagagem pesada é esse eu. E o que tem dentro dessa bagagem? Tem ali, né, os apegos, aversões, delusões, kleshas que obscurecem a nossa mente, né? Ódios, invejas, tudo isso, né? Ignorância. E quando a gente se despoja do eu, né, nós somos tomados por um grande êxtase. É isso que é o nirvana, a princípio, isso que é a extinção, né? E o budismo coloca o nirvana como o caminho para se superar o sofrimento. Quando você alcança esse estado de bem-aventurança, você se livra do sofrimento. Mas muitos vão pensar assim, mas espera aí, quer dizer que é a extinção do eu? Então se eu extinguir o eu vou sumir? Né? Então muita gente tem a ilusão que o budismo está falando que a gente tem que chegar ao vazio e que esse vazio é um nada. Né? E que na verdade o nirvana é a extinção do eu, e depois que o eu for extinto, não tem mais sofrimento, que você vai desaparecer, você vai deixar de existir. Não é isso. Na verdade, o que vai deixar de existir é a sua ego-personalidade, que tem como fundamento a ilusão de que você é um indivíduo, de que você existe independente dos outros, de que você existe independente de outros fenômenos, de que você é uma existência individual e independente. Esse é o sofrimento. Isso é a causa do sofrimento, né? Mas o nirvana, ou a verdadeira extinção, que na tradição mahayana vai ser chamada de Anuttara Samyak Sambodhi, é justamente a constatação de que a realidade é vazia e a natureza, a verdadeira entidade dos fenômenos é o vazio de existência inerente, ou seja, é a originação dependente. E o que sobra, o que sobra? É a inter-relação entre todos os fenômenos. Ou seja, tudo é um. Né? Eu não vou deixar de existir, eu vou passar a ser... Eu sou um com o outro. Eu sou um com todos os seres. Eu sou um com a natureza. Eu sou um com a pedra. Eu sou um com o lago, com a cachoeira, com os animais, os seres vivos, as aves, os peixes. Eu sou um com o universo. É o momento em que você faz as pazes com o universo. Né? Nesse sentido que o nirvana é a extinção do eu. Né? E é muito interessante isso, né? E o budismo Mahayana, isso é, né, o caminho Hinayana já vai colocar como sendo a forma de você se libertar, né? E só que isso é uma coisa interessante, que quando você percebe isso de forma direta, porque a sabedoria, o Dharma nada mais é que você perceber isso de forma direta, por experiência direta. É como na filosofia ocidental se chama intuição, ou seja, é a apreensão direta do objeto do conhecimento. Então imagina a apreensão direta da realidade última dos fenômenos e da verdadeira entidade do real, ou do mundo, ou de todos os fenômenos. Né? A apreensão direta do vazio, da vacuidade. Entendeu? Isso é uma experiência que é acompanhada de êxtase. E é aí que está a grande resposta do budismo. Né? E o budismo, tanto Hinayana quanto o budismo Mahayana e Vajrayana, vão falar isso. Né? Mas isso é mais
é mais enfatizado, ou tão enfatizado, ou enfatizado de uma forma, né, diferente, por exemplo, no Tantrayana, que o êxtase que liberta mesmo o Bodhisattva, né, o praticante do caminho, é aquele êxtase espontâneo, é aquela sabedoria espontânea. E ela é sabedoria e êxtase, né, porque existe uma união, é a união da vacuidade, né, da compreensão de que todos os fenômenos são vazios e que tudo é originação dependente, né, e essa compreensão vem acompanhada de êxtase e bem-aventurança. E essa era a dificuldade de eu entender a resposta do budismo para o sofrimento, né? Porque o êxtase que vem, a beatitude e a bem-aventurança é tamanha, né, que é capaz de tornar todos os problemas humanos pequenos. Só que os Budas, que o Dharma o Dharma ele é a consubstanciação da mente dos Budas e da mente daqueles seres sagrados. Eles estão falando de uma experiência que está tão para além do senso comum que às vezes foge um pouco o nosso campo de referência. Foge um pouco, não foge totalmente, a gente não tem referencial para entender o que eles estão falando, porque é uma experiência, né, que nós não possuímos, nós não tivemos essa experiência diretamente. Tanto é que há muitos textos que tentam explanar isso de forma dialética. Mas esse êxtase, né, esse estado de bem-aventurança, que é a contemplação da clara luz da iluminação, é um êxtase que vem espontaneamente, é uma sabedoria autonascida, né? É um estado de êxtase que isso é colocado em muitos textos, muitas sadhanas, como um refúgio de todos os seres sencientes. A iluminação, né, que é preconizada pelo budismo, é uma resposta ao sofrimento não apenas para o drama individual, mas para todo o drama humano. Ou seja, alguém que alcança a iluminação, ela é capaz de livrar o sofrimento, de se livrar a si mesmo, né, do sofrimento, e livrar também os outros seres sencientes, porque, né, através desse processo a pessoa alcança a budeidade. E quando a pessoa se torna um Buda, ela desenvolve potenciais e poderes que facultam o poder ajudar um número imenso, incontável de seres vivos, seres sencientes e pessoas também, né? Então é uma coisa interessante. Tanto é que na tradição Mahayana você não deve buscar a iluminação só para si, só para você se livrar do sofrimento, né? Você deve buscar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes, né? Isso inclusive a distinção entre o budismo Hinayana e Mahayana, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, que é outro o caminho bem complexo. Mas acho que o caminho para a gente entender a distinção, né, quer dizer, a resposta do budismo ao drama do sofrimento é exatamente esse, né, que o sofrimento ele é causado pela ilusão, ele tem como base, né, uma visão distorcida das coisas, que nós não estamos vendo as coisas como elas realmente são, né? Às vezes você está vendo uma coisa muito melhor do que ela realmente é e gera apego, ou você está vendo uma coisa muito pior do que ela realmente é e está gerando aversão, né? Então isso está fazendo esse apego, né? É um apego, antes de mais nada, que deseja que aquela coisa esteja sempre diante de você, ou seja, que ela seja permanente, mas também a realidade é fluida, é impermanente. Então são muitas as ilusões que geram o sofrimento. Quando nós temos essa contemplação direta da verdade, da verdadeira entidade dos fenômenos, que é a iluminação, né? Essa sabedoria é uma sabedoria que é uma com o êxtase. Então seria mais ou menos assim: fogo e luz, eles são em análise duas coisas distintas, mas em síntese, fogo e luz são a mesma coisa, em síntese. Então a sabedoria e o êxtase, em análise, parecem coisas distintas, mas em síntese, sabedoria e êxtase, bem-aventurança, fazem um. Né? E é um êxtase, é uma bem-aventurança que só os bodhisattvas, os budas experimentam. Eles entram num estado de paz. Na tradição Mahayana se fala que o nirvana não é necessariamente a extinção final. O nirvana é um estado de paz mental, a princípio,
né, é diferente de uma paz temporária. Geralmente nós experienciamos estados de paz, mas são passageiros, temporários. O nirvana é um estado em que a sua mente fica em paz de forma constante, né? E é uma paz que independe de condições externas, né? É uma paz que você encontra interiormente, independente de condições externas. Pois bem, mas de qualquer forma, na verdadeira extinção, né, toda a ilusão é desfeita, né? Também se fala no budismo Mahayana, né, da união entre vacuidade, né, entre sabedoria e método, né, e da união entre vacuidade e êxtase. Então são maneiras de você falar sabedoria e êxtase, vacuidade e êxtase, e sabedoria e método, né, porque são duas faces da mesma moeda, né? Então isso é a chave para a gente entender, né? Na verdade, o sofrimento é tudo uma questão da maneira como você interpreta o mundo. O sofrimento é tudo a nossa realidade é mental. Não existem objetos fora de nós. A gente pensa que existem coisas que estão causando sofrimento, mas o sofrimento é uma coisa, é porque a nossa mente, né, está obscurecida, né? Mas o estado natural da nossa... Olha que coisa linda! O estado natural da nossa mente é a mente desperta. Você pode ver que a criança que ainda não... que tem menos vícios, né, mentais, que internalizou menos, né, cacuetes mentais, menos coisas que são transmitidas através da cultura, da educação, infelizmente, né, da convivência com adultos, a criança é muito mais feliz, ela sorri muito mais, porque a criança está muito mais próximo da mente natural, apesar que não totalmente, né? Ela também está obscurecida, ela também está na ignorância, né? Mas a criança, como sua mente não está totalmente desenvolvida, então mesmo os obstáculos kármicos que ela obteve, eles não se manifestam, então ela está muito mais próxima da mente e seu estado natural, né? O estado natural da mente é a mente desperta. E essa mente desperta é uma mente de grande êxtase, de grande bem-aventurança. Seria um remédio. Seria o verdadeiro remédio para o sofrimento. E agora, em relação à distinção entre o hinduísmo, isso é uma coisa linda também, a distinção entre o hinduísmo e o budismo, que eu coloquei no início desse vídeo, que o budismo vai dizer que para além do véu existe o Atman, né, que deve se unir ao Paramatma. E que o budismo diz, não, para além do véu existe o não-eu. É uma coisa interessante porque tem um guru, um mestre, e esse tem sido o meu mestre, né, e ele falou uma coisa que mexeu com o meu contínuo mental, né, o Mahasambodhi Dharmasanga Guru, que é um guru lá do Nepal, que era aquele menino, o Buda Boy, né? E agora ele realmente, depois de 6 anos de iluminação, ele conseguiu superar todo o apego às coisas mundanas e se tornou um exemplo e um mestre para muita gente, inclusive para mim. Ele fala o seguinte, essa distinção entre Atma, Paramatma e Anatma, não eu, não existe. Essas 3 coisas, Atma, Paramatma e Anatma, o não eu, são a mesma coisa. Ou seja, dito de outro modo, Atma, Anatma e Paramatma são a mesma realidade, né? Isso para mim é uma coisa, foi muito importante, esse ensinamento do Guru Mahasambodhi Dharmasanga, porque isso faz as pazes, isso fez as pazes entre o hinduísmo, que é uma filosofia que eu amo também, e o budismo, que é o Dharma que eu adotei como sendo o Dharma da minha vida, né? E isso mexeu muito comigo, me esclareceu demais. E eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês essa descoberta maravilhosa e compartilhar um pouquinho de Dharma para vocês. Eu espero que isso desperte em vocês um pouquinho, né? Quem sou eu? Né? O interesse pelo Dharma. E vocês, através do estudo do Dharma, vocês possam desenvolver o olho do Dharma, né? A visão superior, que vai fazer vocês superarem, né, todos os problemas e verem que a maioria ou todos os nossos problemas são problemas imaginários, né, e que a gente possa ser conduzido ao Samadhi
e ao Anuttara Samyak Sambodhi, a perfeita buditude, budeidade, para o benefício de todos os seres sencientes. Esse é o meu desejo. Om Mani Padme Hum. Até a próxima, gente.